Olá, vamos conversar nesse vídeo um pouquinho sobre fuga. Já tem um outro vídeo falando sobre isso, mas eu gostaria de me aprofundar por um outro ângulo, por uma outra perspectiva dessa vez. A população humana hoje no planeta está em algo entre 7 e 8 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. É bastante gente. A gente percebe também que existem algumas estimativas assim, sobre a população extrafísica, ou seja, sobre consciências que estão orbitando o planeta, né, mas que não têm um corpo físico, não estão encarnadas no planeta nesse momento. E são várias fontes, várias perspectivas. Alguns dizem 3, 4, 5 vezes o número de pessoas encarnadas, físicas. Então vamos tomar por baixo assim, uma estimativa de 3 vezes. De 7 bilhões aqui, nós temos em torno de 21 bilhões de seres, de consciências, com corpo astral, com corpo de energia. A rotatividade, digamos assim, não é tão grande, não é tão rápida, né? A estimativa de vida aumentou bastante nos últimos tempos, apesar de a gente ainda ter muitas mortes com doenças, com guerras, crime, coisa assim. A estimativa de vida é bem maior do que há um tempo atrás. Acho que na história da humanidade deve ser a época que a gente tem assim, uma perspectiva de vida bem grande, em termos de anos de existência. Então, a primeira coisa que eu observo é que, para a gente vir para o planeta, não deve ser uma coisa muito fácil, muito simples. Ou seja, a concorrência lá fora deve ser grande. Existem muitas consciências querendo ter uma experiência física, uma experiência corpórea. Além dessa concorrência, um outro aspecto interessante é que não é qualquer vida humana que é interessante para a consciência. À medida que a consciência vai evoluindo, que ela vai avançando nos seus experimentos, nas suas vivências, ela vai querendo ter experiências físicas que agreguem a ela mais conteúdo, mais experiência, né? E para a gente ter esse tipo de resultado, não é qualquer vida que vai oferecer isso. Então, a consciência, para escolher um momento dela receber um corpo físico, dela encarnar, ela tem que estudar bastante, ela tem que pesquisar bastante, tem que planejar bastante. Há todo um processo de preparação dessa vida para que ela seja útil para a consciência, para que ela seja benéfica para essa consciência. É claro que muitos de nós não estão nesse nível, né? Não tem esse tipo de vontade ainda. Para muitas consciências, elas querem ter um corpo físico e querem experimentar 50, 60, 70 anos de vida aqui com tudo que tem envolvido. Mas para algumas consciências, principalmente para aquelas que estão despertando hoje, já não é qualquer tipo de existência física que vai satisfazer. É preciso uma série de pré-requisitos ali para que realmente atraia a atenção da consciência e ela queira ter, né, essa experiência física por mais algum tempo. Então, com base nisso, eu tenho observado muitas e muitas pessoas, né, na internet, nas redes sociais, querendo ir embora, né, querendo fugir da vida física. Muitas pessoas usando expressões do tipo, eu não sou daqui, o que eu estou fazendo nesse planeta, eu quero ir embora, eu quero voltar para o meu lugar de origem, assim por diante. Isso é uma fuga muito intensa. Essa fuga, ela decorre do quê? Decorre de uma das principais diversões que a consciência tem, que é essa adequação da mente e do ego à consciência. Porque essa variável mente e essa variável ego não é uma variável que a consciência consiga controlar facilmente, determinar facilmente. É um aprendizado. Então, essa divergência que existe entre a consciência lá em cima, né, nosso eu superior, nosso self, e
essa consciência média que nós temos aqui, com a nossa mente, com todas as formatações que ela recebe, com o ego, com toda essa forma de desenvolver dele, é uma das experiências que a consciência quer ter, né? Ela quer saber controlar e conduzir isso corretamente, se comunicar corretamente com esse binômio mente e ego. Então isso é diversão para a consciência, isso é aprendizado para ela. Mas para a gente que está aqui no planeta, a nossa mente e o nosso ego resistindo a essa experiência física, resistindo ao que o planeta oferece, né? Resistindo àquilo que a nossa consciência planejou, isso é torturante, né? Isso é realmente motivo de querer fugir, de querer ir para um outro planeta, de querer ser salvo por um ET, embarcar numa nave espacial e ir para um lugar melhor. Só que isso é natural para o ego, querer fugir, querer buscar um local melhor, querer buscar uma situação melhor. E é ruim para a consciência porque gera um atrito ali, gera um ruído nessa comunicação consciência encarnada que eu médio, que é muito ruim. Quanto mais resistência houver, menos aproveitamento. Porque até determinado momento, até determinado ponto, essa resistência da mente do ego, ela é útil, ela é saudável, ela é uma experiência. Mas a partir do momento que a consciência não consegue acessar corretamente isso e passar essa intuição sobre o que ela quer dessa experiência, dessa vivência, né, no planeta, aí começa a se perder, né, começa a se desgastar essa relação e a consciência não colhe nada de útil. Mas passa pelas pessoas que estão despertando, pelas pessoas que estão percebendo um pouco mais, uma conscientização de que nós escolhemos estar aqui. Não esse ego, não essa mente não escolhe muita coisa. Mas a nossa consciência escolheu essa vida. E é nossa função, como despertos, como pessoas que estão percebendo as coisas, flexibilizar isso e oferecer, fornecer meios de que essa experiência na Terra seja benéfica. Então, se a gente percebe as resistências que nós nos impomos e que nós impomos ao nosso redor, nós precisamos moderá-las, nós precisamos flexibilizá-las, nós precisamos estar mais conscientes de que nós estamos resistindo. Então, a gente não pode querer fugir com tanta ênfase. Não adianta de querer estar aqui e querer ter as experiências espirituais apenas. Como se lá no mundo espiritual, como se em outro planeta, como se em outro universo, como se em outro mundo fosse melhor do que este. Esta existência, este corpo, esta realidade, foi o que a consciência, a nossa consciência criou. Foi aquilo que ela desejou experimentar e aprender. Então, se a mente e se o ego não conseguem lidar com essa realidade, a gente precisa se adaptar. A gente precisa se conhecer mais, eliminar certas ilusões, para poder se afinizar um pouco mais, se sintonizar um pouco mais com a nossa consciência e tornar essa existência aqui o mais útil possível para ela. Isso passa um pouco, né, por uma questão de criança birrenta, né, de criança que não está gostando do brinquedo, que está insatisfeita porque não ganhou o presente que desejou, que pediu para os pais. É um pouco isso que a gente tem. Isso é uma ilusão. A retirada dessas ilusões da mente e do ego é um trabalho árduo, é um trabalho longo, é um trabalho muitas vezes frustrante, né? Porque o ego ele trabalha com essa realidade que ele está vendo e que ele não gosta, que incomoda ele. Seja o ambiente profissional, seja as relações amorosas, seja a cidade que ele vive, seja o planeta que ele vive, ele não gosta muito daquilo. Mas ele também não sabe direito o que ele gosta. Esse é um detalhe importante.
Muitas dessas pessoas que não querem estar no planeta, que querem embarcar numa uma nave espacial para ir para um outro lugar, que dizem que não são desse mundo, que como é que eu vim cair aqui, e são muitas pessoas que estão assim, não sabem direito o que querem, não se conhecem o suficiente. E quando tentam fazer isso, às vezes se torna tão doloroso o processo que as pessoas fogem, naturalmente. Seja por negação completa, absoluta de qualquer coisa ligada à parte espiritual, seja por um foco excessivo no materialismo, em ganhar dinheiro, em trabalhar, em produzir, em ter, em sexo, em amor, em relações. Porque tudo isso nos tira o foco da consciência e nos faz dormir de novo. Mas isso não dura muito. Isso já gera crises assim terríveis para algumas pessoas. Gera ciclos de depressão muito intensos. E gera doença. Porque a gente acaba gastando nossa energia com coisas que não são reais, que não são úteis, que não são benéficas. Então, essa questão dessas fugas que eu vejo tão declaradas, assim, né, nos últimos tempos, principalmente, né, precisam ser melhor trabalhadas pelas pessoas, precisa que as pessoas se conheçam mais, se busquem mais e eliminem as ilusões. Uma forma de se eliminar as ilusões é experimentando. Experimentando. Um exemplo assim, muito a grosso modo. A pessoa adora um automóvel, um determinado modelo de automóvel. Né? Aqueles que passam de automóvel na rua, a pessoa para e fica ali babando, né? Desejando assim. Supra-sumo de todo o consumo que nós temos, o top de linha da produção de automóveis e de veículos. Ok. Pergunta. A pessoa que está ali desejando aquele automóvel que vem passando, já entrou naquele automóvel? Já dirigiu? Às vezes são pessoas que têm uma consciência ecológica muito alta. Aí a gente vai pegar um carro desses e ele faz 4 km por litro. Ou seja, um consumo muito grande de combustível, um nível de poluição muito grande. Então, daquela visão de algo ideal, algo que é realmente o que nós desejaríamos ter na nossa vida, para a experimentação daquilo, onde a gente vai perceber certos detalhes que simplesmente olhar de fora não vão trazer, vai fornecer um meio muito prático da gente eliminar essa ilusão. E aí, de repente, a gente vai ver aquele automóvel que a gente gostava é da casca dele, né? Do visual dele, do design que ele foi feito. Mas o restante, o que está dentro ali, não chega a nos agradar muito. A gente pode usar isso também para outras coisas. Meu sonho é morar em Paris. Né? Os monumentos, as construções, assim por diante. Acho belíssimo, belíssimo, fantástico. Faça uma viagem para Paris e veja como é passar alguns dias em Paris. Provavelmente não é nada daquilo que a gente criou em nossa cabeça. Nós temos uma ilusão sobre o que é Paris, o que é morar em Paris e trabalhar em Paris. Outra coisa é a gente ir para lá e se infiltrar entre os nativos, né, e descobrir como é que é a vida realmente. Alguns filmes trazem isso muito bem, né? Tem alguns filmes que são muito romanceados, que são muito comerciais, que mostram para a gente uma visão muito idílica da coisa, muito idealizada, da coisa muito bonita da coisa. E tem filmes que mostram o dia a dia mesmo. Esses tempos eu assisti um filme francês que mostrava alguns funcionários, né, pessoas comuns, morando em lugares terríveis, piores do que a gente tem aqui no Brasil, trabalhando sob condições assim péssimas. Mostrava uma funcionária do supermercado que ela roubava, né, material vencido. Ou seja, o iogurte passou o prazo de validade, o pessoal do mercado ia lá, tirava da gôndola, colocava num canto, alguns funcionários roubavam aquilo e levavam para casa para consumir.
Então, a gente sempre vai ter na nossa mente, no nosso ego, uma visão idealizada das coisas, uma fuga idealizada das coisas, já que a gente não está satisfeito com a vidinha que a gente tem hoje. E essa ilusão, nós só poderemos eliminá-la das nossas vidas na hora que a gente experimentar ela. E teríamos diversos exemplos de ilusões que estão na nossa mente, né, que fazem a gente fugir constantemente da vida real, do momento que a gente está vivendo aqui, que não nos deixam aproveitar corretamente e nos levam a nossa energia, levam a nossa consciência, a nossa atenção para um local totalmente fora da realidade que realmente não existe, que só existe na nossa cabeça. Então, o que eu falo para as pessoas? Experimenta. Vai lá e anda de carro. Vai lá e vai trabalhar todo dia de bicicleta para ver. Porque às vezes a pessoa critica, todo mundo de carro, ninguém vai de bicicleta para o trabalho. Tu vai de bicicleta para o trabalho? Não vou. Experimenta aí para ver. Tu vai conhecer, vai ver as dificuldades, as facilidades, os perigos. E aí tu vai ter uma ideia se realmente aquilo ali é uma coisa viável, não é viável. Então o que a gente precisa fazer bastante é eliminar, né, retirar essas ilusões da nossa vida para permitir que a realidade entre, que a realidade seja aceita pela consciência, pela mente. E nós vamos, com toda certeza, nesse processo, lidar com uma desilusão muito grande, com uma ressaca, né, muito grande. Porque às vezes a gente passa anos e anos idealizando certas coisas, certas situações, certos momentos. Mas, quando aquilo acontece na nossa vida, quando a gente consegue experimentar aquilo, a gente vê que não tem nada a ver com o que a gente criou na nossa cabeça. E aí vem essa desilusão, né? Vem esse momento ruim, que a gente fica meio perdido, meio sem chão, sem saber o que fazer, o que querer de novo, ou com medo, às vezes, de querer coisas novas de novo e se desiludir novamente. Mas esse processo de despertar incorpora essa questão com muita intensidade. Perder ilusões, cada vez mais, que estão aí incomodando, que estão aí gastando nossa energia, gastando nosso tempo, consumindo nosso corpo físico e nos colocando em contato com uma realidade que realmente é útil para aquela consciência que está ali, que é o que ela gostaria de experimentar. E aí a gente começa um processo de querer experimentar o que é real. Querer experimentar aquilo que a consciência planejou para a gente naquela vida. E aproveitar essa vida da maneira correta. E não tentando fugir para coisas que não têm utilidade. Certo, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima.